âncora fiscal, a proposição, a linha de raciocínio apresentada pelo Haddad, ruim. Achei ruim mesmo. Porém, se eu fizer um exercício de memória para lembrar qual era a perspectiva, qual era a previsão que se tinha para o que estava por vir, pelo que estava se falando nos bastidores, nos corredores de Brasília, não se imaginava que o Haddad conseguiria minimamente apresentar mecanismos de austeridade. Especialmente em tão pouco tempo, né? E ali há, sim, alguns mecanismos, ainda que, na minha opinião, muito tímidos, que não garantem a nossa responsabilidade, estabilidade fiscal, mas, comparado ao que se esperava historicamente, tradicionalmente, por parte de um representante do PT no ministério mais importante da economia, realmente já há de se reconhecer que, pelo menos, o Haddad está tentando acomodar anseios e está ouvindo, pelo menos está ouvindo divergentes. Tanto é que ele está sendo criticado duramente por membros do núcleo duro do PT, inclusive membros históricos, né? Membros que têm ali sua parcela de influência, né? Seu peso dentro do meio petista. Vou trazer aqui um exemplo, né? Mas tem vários, que é o caso do Lindbergh Farias aqui do Rio de Janeiro, que disse que a âncora fiscal do Haddad basicamente é um pacto com o demônio. Então, para você ver o nível de anacronismo, eu diria, da mentalidade econômica de um representante do PT do núcleo duro. Fala, Bruno. Não, é porque apanha-se por todos os lados, né? Mas, assim, nesse ponto, cara, que eu acho, assim, eu li bastante coisa sobre... eu entendo que esse modelo de âncora fiscal, ele pode asfixiar algumas coisas e tal, eu consigo compreender isso, mas eu acho que a virada do gasto, o quanto era permitido gastar e em cima do que essa conta era feita, eu acho que essa virada foi muito importante, entendeu? Porque faz muito mais sentido você gastar em cima do que você arrecadou do que em cima da inflação, como a gente já tinha discutido isso lá atrás. Em um país onde a coisa está andando bem, a inflação é muito baixa e a arrecadação tem potencialmente capacidade de ser alta. Então, a gente vai ficar durante 20 anos, sei lá, a previsão que era, se mantendo, podendo investir só o que a inflação do ano anterior, com a inflação controlada e baixa, e os lucros lá no alto, para mim, nunca fez sentido. Então, acho muito mais interessante que esse teto seja calculado em cima do quanto o governo foi superavitário no ano anterior, entendeu? Independente dos mecanismos que fazem isso. Então, para mim, foi uma coisa positiva, né? Eu entendo o teu ponto de se basear pela arrecadação. Isso. Porém, eu sinto que faltou uma retrospectiva em relação à dívida pública brasileira acumulada, que a gente está aí próximo de 6 bilhões, se eu não me engano. 70%, né? Aliás, 6 trilhões, me corrigindo aqui, 6 trilhões de reais de dívida, que é aproximadamente 70% do produto interno bruto gerado no Brasil. E, mais que isso, fazer uma retrospectiva no sentido de como veio o nível de endividamento ou de pagamento da dívida nas últimas gestões. E aí, quando você olha para o que aconteceu entre Lula 2 e Dilma 1, e Dilma 2, ali na transição do Lula 2 para Dilma 1, você percebe que ali começa um descontrole relevante. E ele se controla normalmente, ele se estabiliza novamente ali quando vem para o Temer e continua nessa âncora fiscal, né? Aí eu acho que, assim, vamos dizer que pensar em teto de gasto, como o Temer pensou para o PT, seria inimaginável. Ok, vamos pensar assim. Mas, pô, nem lá nem cá, sabe? Pega ali alguma coisa de cá, uma coisa de lá, e tenta, pelo menos, ter responsabilidade com o pagamento da dívida. E aí, o que eu sinto na leitura da proposta de âncora fiscal? Há uma responsabilidade muito maior para com
gastos, ou, dependendo do ponto de vista, investimentos, tudo bem, vamos usar essa palavra, investimentos, do que com o pagamento da nossa dívida, que traz uma série de malefícios sociais em médio e longo prazo. Então, você está tratando ali problemas em curto prazo. Por exemplo, você está tratando toda hora que você tem uma dor de cabeça, uma febre, uma baixa imunológica momentânea, mas você não está, por exemplo, tirando o causador dessa baixa imunológica do teu organismo, seja lá qual for ele, um parasita ou o que quer que seja. Então, eu entendo que nós, se não formos superavitários significativamente nos próximos anos, essa proposta de âncora fiscal não vai se manter, não vai conseguir se segurar. Sim. Por exemplo, como é que um governo que não é superavitário tem compromisso de gastar, mesmo que a arrecadação não suba?